Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E você vai abrir aí, por favor, e eu quero expor esse texto aí. Gênesis capítulo 3, aí fala, Gênesis 3, capítulo 3, versículo de 1 em diante. Essa semana eu ministrei esta palavra e coloquei um tema meio jovem, dentro dessa área, para quem gosta de estudar, fazer faculdade, a gente tem de dar temas hoje que possa chamar a atenção das pessoas. E o tema foi, e algumas pessoas me pediram para que eu mandasse, qual foi a treta de Satanás e Eva no Éden aí? O que é treta? Qual foi a confusão que Satanás arrumou no Éden? Éden significa lugar de delícias. Então qual foi a treta dele? Porque o diabo, ele é ardiloso, ele é astuto, ele tem as suas estratagemas para poder agir. Agora eu gostaria que, talvez não vai dar para a gente ler para não ganhar tempo aqui, que você pudesse ler na tua casa, porque veja bem, Deus fez Adão perfeito, fez Eva perfeita, os colocou no lugar, o quê? Perfeito. Então o casal no Éden, eles eram perfeitos, eles eram completos, estavam no Éden. E veja que no Éden aqui, aí aparece Satanás na figura de uma serpente, e ele tenta de todas as formas e conseguiu ludibriar Eva, tentando convencer Eva de algumas coisas que eu quero conversar com vocês aqui. Olha para você ver, Eva foi feita perfeita, Adão foi feito perfeito, eles estavam no lugar perfeito, eles eram completos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus levantou o profeta, ou melhor, Moisés, para escrever Gênesis, o Pentateuco. E Moisés então escreve o que Deus havia declarado antes de tudo existir. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Que a ideia de Magodei, de imagem e semelhança é, Deus quando fez o homem, Deus fez o homem perfeito, o homem completo, fez o homem com capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, um ser racional, um ser extremamente poético, um ser com senso moral. Deus fez o homem e o colocou no Éden. Agora eu falei, olha a treta do diabo no Éden, porque ele tentou lá nos céus, e lá nos céus ele foi expulso, e ele veio para a terra, e ele consegue convencer Eva, que Eva não era aquilo que Deus havia dito que ela era. O que Deus disse que Eva era? Imagem e semelhança dele. Então, se nós formos ver em Gênesis aqui, o livro de Gênesis, especificamente aqui, o capítulo 1, capítulo 2, chegando ao capítulo 3, Moisés está sendo usado por Deus para mostrar sobre a identidade que Deus imprimiu no homem. E o diabo então criou a situação, pergunta para Eva, mas Deus disse, Eva, para não comer do fruto? E Eva então titubeou e disse, olha, Deus falou para eu não tocar e nem comer. Aí começa o ardil de Satanás. Sabe por que Deus disse isso, Eva? Porque existem coisas além deste Éden aqui. Existe muita coisa além deste Éden aqui que tu não conheces, nem teu marido conhece. Então quando ele vai enganando Eva, Eva olha para aquele fruto que ninguém sabe que fruto era aquele. Ela viu que aquele fruto era atraente e atraiu ela. Ela começou a cobiçar. E diz o texto bíblico que aquilo era agradável aos seus olhos. Então preste atenção, porque isso vai ser libertador para você hoje. Preste atenção.
o texto diz que naquele momento Satanás começa esse diálogo com Eva: coma, porque se tu comeres, tu serás conhecedora, ou vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então toda a artimanha, toda a estratagema de Satanás está sendo aqui bem montada, e ele conseguiu levar Eva, injetou no coração de Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja, eu repito isso aqui: lá nos céus, como querumbi ungido, ele queria se exaltar e ser maior do que Deus. Deus o expulsou. Alguém me fez uma pergunta: por que Deus, sabendo que Eva e Adão iriam pecar, e Deus deixou? Pastor Eugênio, Deus sabia que Satanás ia rebelar no céu? Sabia. Mas por que Deus deixou? Primeiro, que não somente o homem, mas também Satanás foi criado com essa capacidade de escolhas. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou neles o livre-arbítrio. E foi essa resposta que eu dei a uma irmã que está aqui nessa noite: que Deus não interviu, Deus não impediu de Adão, ou melhor, primeiramente Eva, comer aquele fruto, porque Deus não controla a sua vida nem a minha vida. Deus tem um controle de tudo, amém, gente? Você concorda comigo? Ele tem até o controle da minha vida, na perspectiva de que nada foge da maneira como Ele age, como Ele está e conhece todas as coisas. Só que Deus, Ele não me manipula, e nem te manipula. E no Éden, Deus criou Adão e Eva com livre-arbítrio, e se Deus naquele momento intervisse, sentasse lá o fogo em Satanás, nesse momento, Deus perderia algo que faz parte do seu atributo, que é um Deus santo, perfeito e imutável. E é por isso que Ele não interviu, porque Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ele poderia intervir? Ele não poderia intervir, porque na verdade Ele fez o homem com o poder de tomar decisões. Por isso que tem algumas coisas na minha vida e na sua vida que Deus não vai intervir, porque nós somos seres criados pelo Criador, a imagem e semelhança dEle, com a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Por isso que Deus não interviu nem lá nos céus, deixou que Satanás pecasse, foi expulso Satanás do paraíso, e ele veio para a terra, e Deus não interviu, deixou que Eva e Adão comessem aquele fruto, porque estava sobre eles a decisão de obedecer ao Senhor. Outra pergunta que há por aí: quem fez o mal? Quem criou o mal? Se nós falarmos que foi Deus que criou o mal, Deus é um Deus, permita-me dizer, satânico, um Deus que tem prazer na desgraça. Mas se nós falarmos também que foi Satanás que criou o mal, então Satanás é um Deus em competição com Deus. O melhor teólogo para responder isso, e respondeu no ano 4º, foi Santo Agostinho, quando ele escreve o seguinte: que o mal é o limite colocado por Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou com Adão e Eva: olha, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha colocado ali uma linha divisória. Quando Adão e Eva comeram o fruto, Santo Agostinho fala o seguinte: quando eles atravessam a linha divisória, acontece um abismo chamado mal. Mas Deus não tem nada a ver com as tretas de Satanás e de Eva e Adão no Éden. Deus é perfeito, fez tudo perfeito, e se nós dissermos que Deus criou o mal da maneira como muitos dizem, Deus teria alguns adjetivos de um Deus que tem prazer na desgraça, em tudo que existe aí. Vocês entenderam? Quando Adão e Eva comem, eles atravessaram a linha divisória, e aquilo do outro lado ficou esse abismo que chama-se mal. Mas presta atenção no que eu quero colocar para você, que vai ser libertador para a tua vida nessa noite. Primeira coisa, o diabo queria colocar na cabeça de Eva, e conseguiu colocar, que Eva não era quem Deus havia colocado que ela era.
Eu repito, o que Eva era e que você é? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seres criados de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E quando o Satanás leva Eva a cair e convence ela dizendo: olha, ô Eva, se tu comeres do fruto, tu serás como Deus. E olha, Eva, o negócio que Deus não quer revelar para você, Ele não quer mostrar algumas coisas que só você saberia se você comer do fruto, esse fruto que Ele proibiu. Então olha bem, não sei se está entendendo, mas o diabo ele queria de qualquer jeito tirar Eva e tirar Adão do plano que Deus havia colocado para eles, que era o propósito de honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Quando Deus colocou o casal aqui neste Éden, neste mundo, e me colocou e te colocou também, nós estamos aqui com um propósito. Então o tempo todo Satanás queria e quer nos tirar do foco. Primeiro, ele quer tirar de mim, de você, colocar em nós que nós não somos nada, que não há nada em nós, senão nós somos seres frustrados, sem perspectiva aqui neste mundo. Foi o que o diabo conseguiu injetar na cabeça de Eva e também de Adão. Então você tem que sair nessa noite daqui, meu irmão, entendendo que você é uma obra-prima de Deus. Deus te criou à imagem e semelhança dele, e depois que Satanás convenceu Eva que a identidade dela não era aquela, que ela precisava de buscar outra identidade, nós vimos aí uma quantidade de pessoas do mundo e até dentro da igreja, que não assumiram ainda, as fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E aí nós vimos as pessoas tentando no dinheiro, tentando no sexo, tentando em vários caminhos, porque o homem está numa crise de identidade. Quando Jesus morreu na cruz, e quando pela graça eu e você fomos alcançados, Ele nos devolveu a identidade lá no Éden, que Ele deu para Eva e para Adão. E é por isso que Ele quer que eu e você entendamos que Ele nos fez seres estéticos, santos, perfeitos, com capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Se você vê no Éden, ou melhor, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim, olha: façamos o homem nossa imagem e semelhança, tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio, tenha ele gerenciamento, que ele possa administrar a terra. O homem perdeu isso, porque o domínio faz parte da identidade do homem, imagem e semelhança. E é interessante, eu gostaria que você, te respeito, você que me ouve, está aqui, nós não somos seres animais, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia explica certinho, existe o mundo vegetal, o mundo animal, dos bichos irracionais, mas eu e você, conquanto nós somos matéria, mas nós somos seres criados por Deus, somos obras-primas da criação de Deus, e é isso que nos identifica como ser humano. A minha identidade e a sua identidade difere de animais, de todas as coisas. O único ser criado onde Deus colocou nele os seus atributos, chamados atributos comunicáveis, foi o ser humano. E o diabo conseguiu injetar na mente de Eva que Eva não tinha identidade. Adão e Eva, gente, na viração do dia havia uma comunhão entre Deus, Adão e Eva no Éden. Perderam isso. Quando Deus fez o casal, eles tinham ligação, eles depositaram todo o cuidado em Deus. Daquele dia em diante, quando o Satanás, aquela serpente, convence Eva que Eva não era aquilo que Deus havia colocado para ela e para ele, Adão simplesmente resolveu, ele e Eva, cuidarem eles mesmos das suas próprias vidas. Enquanto eu e você não entendermos que sem Jesus, o Filho de Deus,
nós não conseguiremos fazer nada. A nossa vida sempre vai ser uma vida monótona na perspectiva espiritual, uma vida raquítica, uma vida sem brilho, uma vida sem expressar a abundância daquilo que Deus tem para nós. Por isso que a treta no Éden foi esta, de Satanás, que conseguiu convencer Eva, e continua convencendo as pessoas. Olha para você ver, o diabo falou com Eva assim: Eva, se você comer desse fruto, tu serás conhecedora do bem e do mal. Só que Deus já tinha dado a Eva e a Adão a sabedoria. Eles trocaram então a sabedoria pelo conhecimento. Entendeu, gente? Eles trocaram a sabedoria de Deus pelo conhecimento, porque eles queriam conhecer o que estava além daquilo que estava no Éden. E é isso que as pessoas estão em fora. E é isso que nós muitas vezes temos feito. Deus já nos deu tudo. Deus nos colocou aqui, nos deu a sua graça, nos deu a sua salvação. A proposta de Jesus é que tenhamos vida e vida em abundância. Mas veja o que o Satanás fez. Ele queria e convenceu Eva que ela precisava de conhecer, e ela foi na de Satanás e acabou se tornando insensata. Porque a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. A sabedoria de Deus, Ele dá a quem pede a Ele o quê? Liberalmente, Ele dá. O problema meu e seu, dos homens, é que, porque o homem pecou, o homem viveu distante de Deus. O problema é que o homem não busca a sabedoria de Deus. O que aconteceu no Éden? Deus deu a Adão e Eva sabedoria. Rapidinho, esta foi a treta de Satanás no Éden. Mostrar para Eva que aquele Éden, aquele lugar de delícias, não era um lugar tão apropriado. Havia um lugar melhor. O Alan Peterson escreveu um livro, O Mito da Grama Verde. A grama do vizinho é mais verde, brilha mais do que a minha própria grama. Você tem um Corolla 2017, aí chega alguém de sua casa, uma viagem que vocês fazem juntos, o outro colega seu tem um Corolla da mesma cor, mas 2016. Pois não é que você é levado a cobiçar o Corolla 2016? E sendo que o seu é 2017, 2018? Porque quando Adão pecou e Eva pecou, na verdade o cérebro humano, primeiro que ele é preguiçoso, segundo que ele gosta de recompensa, terceiro, o cérebro humano, ele tem tendência para o mal, ele busca o mal. Por isso você nunca vai esquecer, se você ouviu as músicas dos Mamonas Assassinas. Lembra das Mamonas Assassinas? Seu corpão violão, você me deixa doidão. Você pode até esquecer a letra, mas a melodia está aí, porque o cérebro humano tem tendência para isso. Por isso que é difícil demais, nós precisamos de buscar cada dia mais ressignificar os nossos pensamentos, e nós precisamos de buscar com toda a força o que Deus nos deu no Éden, a nossa identidade, gente. Você é filha de um Deus que te ama, que tem um projeto na tua vida. E é por isso que eu preguei domingo passado, talvez você não entendeu, quando eu falei cometa erros. Os seus defeitos, os seus erros, eles são importantes. Eu não estou falando de pecado, estou falando de erros. Tem erros e defeitos que não são pecados, são erros e defeitos. Ninguém, nenhum gestor, nenhum empresário, nenhum grande pensador chegou onde chegou só com as virtudes. Eu, Eugênio, estou aqui, a quantidade de erros que eu já cometi nessa igreja, a quantidade de defeitos que eu ainda os tenho, mas eu aprendi algo. Deus me quer com os meus erros e defeitos. O que eu não posso fazer é potencializar meus erros e meus defeitos, mas eles fazem parte da minha caminhada. Por isso que o nosso cérebro, ele tem uma tendência e nos ensina a potencializar os erros e defeitos. E é isso que nós precisamos nesta noite,
começar a voltar para o Éden e pedir a Deus que restaure em nós a imagem de Deus em nós. Porque o que perdeu o casal no Éden, Jesus Cristo, o segundo Adão, ele veio. Se o primeiro Adão, por causa dele, entrou o pecado no mundo, e até hoje todos nós sofremos as consequências da treta de Satanás no Éden, entre Eva e Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava profetizado que ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus veio para nos devolver a nossa identidade de filhos amados, criados por Deus de uma maneira maravilhosa. Pastor Eugênio, o senhor não está muito assim elevando o ser humano? Estou não. A questão é que nós temos uma tendência, eu repito, de apegar a críticas, nos apegar aquilo que eu falei a semana passada, ou retrasada, apegar o que as pessoas estão falando de mim. Isso aconteceu no Éden. Você sabia que o maior vitimista é Satanás? O vitimismo começou lá nos céus, com o capeta. O Satanás não quis aceitar o posto dele. No Éden, quando Eva comeu do fruto e deu para Adão, e quando Deus chega, Deus fala com Adão assim: e aí, Adão, o que aconteceu? A mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi. Quando Deus foi atrás de Eva, a serpente me enganou. E aí, quando Deus foi atrás da serpente, o querubim ungido lá me possuiu. Você está entendendo? Então, esse negócio de você sentir vítima, aquele complexo de inferioridade, aquela autocomiseração, ô dozinho de mim, tadinho de mim, nós pegamos lá no Éden, desde o Éden. E o propósito dessa mensagem nessa noite, dentro desse tema, é que eu e você possamos voltar lá no passado e entendermos que Deus nos fez, e o propósito dele, ao mandar Jesus, é devolver a nós a identidade de filho. Na verdade, o eu que eu tenho e você tem, a imagem que você tem de você mesmo, o que é a autoimagem? É aquilo que define quem eu sou. Só que a autoimagem sua e minha, ela está totalmente fragmentada. Por quê? A minha mãe que era nervosa, a sua mãe que era uma mulher dominadora, o seu pai que era um cara totalmente gélico. Entende? Imagem e semelhança? A imagem que eu e você carregamos, que define quem eu sou, estragou também a nossa autoestima. O que significa estima? A estima é aquilo quando alguém me trata. Como é que eu recebo o destrato de alguém? Será que eu gosto de mim? Será que eu me amo? Por isso eu volto a dizer, o eu que o Eugênio Kennedy carrega é um eu de uma autoimagem que está lá desde a minha infância, do lar lá em Salinas, lá fragmentado. E o desejo de Deus, o desejo do Pai, é que eu e você voltemos lá para o Éden, simbolicamente falando, né, gente? Voltemos e apropriemos de que Deus quer restaurar em nós a imagem que Ele imprimiu em Adão, e Ele quer que nós sejamos resgatados. É você entender. Eu aprendi uma coisa, sabe como curar do vitimismo? O que te aconteceu, minha querida, que te humilhou no passado? Começa a entender. Quem sabe foi sua mãe que te maltratou, que te fez tão mal. A sua mãe e seu pai também foram produtos também do meio. Começa a entender que tudo aquilo também serviu para o seu crescimento. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, eu diria, todas as coisas cooperaram para que eu e você chegasse onde chegássemos. Chegássemos aqui onde chegamos melhor. Está entendendo? Eu preciso de voltar e entender que ainda que eu tive uma perda, eu vou falar com você aqui até
É difícil o que eu vou falar aqui. Já pensou, uma irmã, nossa escolinha aí, engravidou, passou alguns dias, o primeiro bebê morreu. Aí ela pediu alguns dias, estava tratando, a segunda criança morreu. Não é triste um negócio desse? E nós não entendemos as coisas que acontecem na vida. E só que iremos compreender porque nós não sabemos o rolar aqui da história, os acontecimentos. Se a gente não tiver muita confiança neste Deus, a gente vai pirar. E nós trazemos mesmo lá do Éden o que Eva fez, o que Adão fez, o que Satanás fez, e ficou um culpando o outro. Foi Adão falou assim, foi Eva foi a serpente foi o querubim lá que saiu dos céus. Então nós temos que assumir, gente, Deus, o Senhor me criou para ti. E eu quero pedir ao Senhor que eu possa vivenciar como filho a paternidade que o Senhor tem como pai meu. Quando Eva comeu aquele fruto, além dela ter perdido e a identidade ter sido fragmentada, além dela trocar sabedoria pelo conhecimento, além dela carregar sobre si o vitimismo, além disso, encheu o coração de Adão e Eva de medo. Os medos que eu e você temos vêm de lá do Éden. Por isso, quanto mais eu vou conhecendo quem Deus é, o Pai que Ele é, o caráter de Deus. Deus não é como minha mãe ou como meu pai Salvador, que eu vivi até 10 anos e meio com ele em Salinas, que nos corrigia de uma maneira terrível. Alguém me perguntou esses dias assim, pastor Eugênio, primeiro eu não tenho trauma do meu pai não, graças a Deus não tem trauma nenhum não. Mas eu me lembro de uma cena, minha irmã perguntou, qual cena você tem, Eugênio? Eu falei assim, eu me lembro que meu pai me deu uma surra, e me colocou em cima de milho, ajoelhado, fica aí, daqui a pouco eu te libero. Eu não sei o que aconteceu, que eu dormi lá e meu pai não me liberou não. Essa foi a lembrança que eu tive, não tem trauma nenhum quanto a isso. Entendeu? Nenhum trauma. Mas o meu Pai Celestial, o seu Pai, não é, o Pai Celestial nosso, não é aquele pai seu que abusou de você, não apenas sexualmente, mas abusou, colocou medo em você, desprezou você, falou palavras que estão aí dentro de você há tanto tempo. De vez em quando você acorda de noite, tem um sonho terrível com um animal, você tem um sonho como se fosse um filme, tudo está no teu inconsciente aí, cenas da tua infância. Quando nós temos cada vez mais uma intimidade com este Pai, com este Deus, que lá no Éden já havia projetado para Eva e Adão viverem com Ele, tendo intimidade com Ele, sendo amados por Ele, e eles pisaram na bola com Deus, desde lá, esse medo me atormenta e te atormenta. Sabia que eu tinha medo de escuro? Eu falei aqui, eu tinha medo de escuro. Qual o medo seu? Tem casais vivendo hoje, eu me lembro em São Paulo, quando nós fomos procurados por uma jovem senhora, que ela falava que o momento íntimo dela com o marido era o terror, porque ela vivia com seu pai, que era até um líder de uma igreja, e abusava sexualmente dela. E ela era infeliz, sentia aquilo nojento. Muitos que estão aqui nesta noite, que me assistem e que me ouvem, têm fragmentos na alma, tem pedacinhos que ficaram lá no Éden de casa, tem dentro de si algo que de vez em quando você fala assim, poxa, eu tive um sonho meio doido essa noite, eu tive uma reação esquisita esta noite. Tudo veio de lá, maldição de criação, que nós trouxemos dos nossos pais. Por isso eu quero continuar essa mensagem depois, porque o propósito dessa mensagem é que você entenda que o teu Pai quer te curar, o Pai dos céus. O teu Pai quer curar
essas mazelas que estão aí. O meu pai e o teu pai, ele nos chama com um nome, e quando ele nos chama para dizer para cada um de nós que o pensamento que ele tem quanto a nós são pensamentos de paz. Eu não vejo um lugar na Bíblia Deus querendo destruir você e a mim. Por isso que nós precisamos de entender que, apesar das nossas debilidades, nossos defeitos, de nós termos tantas fragilidades, nós precisamos de entender que o nosso Pai olha para nós e não fica fixado nos defeitos, e nem tampouco ele fica fixado nas virtudes nossas, mas ele fica fixado numa obra que foi feita na cruz do Calvário pelo Filho dele, quando derramou sangue precioso, porque ele mandou o seu Filho como segundo Adão, para vencer e para devolver a nós a identidade de filhos de um Pai que nos ama. Você tem que entender isso, meu irmão. Esta é a mensagem do teu coração nessa noite. Enquanto eu e você não colocarmos na nossa cabeça que a minha identidade está fragmentada, mas Deus quer colocar em mim e em você a identidade que Ele já projetou para nós, de filhos amados, de filhos adotivos em Cristo, de co-herdeiros com Cristo, de filhos amados. A Bíblia fala em Romanos 8 que o Espírito que Deus colocou em nós, não um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, no qual nós podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho. Isso é libertador para a tua vida, em nome de Jesus. A tua identidade e a minha identidade de filhos, nós não somos robôs, mas Deus quer nos curar. E aqui já, salvação, você já tem, meu irmão, vai para o céu, glória a Deus, vai para o céu, beleza, mas Deus quer te curar dessas mazelas. Lembra do tripé que eu falei esses dias aqui? Nós somos corpo, alma e espírito. A gente trata muito do espiritual, mas está cheio de crente na igreja, ora, fala em línguas, cheio de traumas, complexado, senta o pé em todo mundo, distrata todo mundo. Você nunca vai poder ajudar alguém se você não foi curado ainda. Como é que eu vou curar um casal sendo que eu estou cheio de mazelas? Como que eu vou ajudar uma pessoa que está vindo de fora, se a pessoa chega aqui e olha para ela com a cara fechada? Você está entendendo? É o tripé. Eu estou até bem emocionalmente e estou até chique espiritualmente. Eu agora estou querendo cuidar mais do meu físico, porque é um tripé. E sabia, né? Os três são todos importantes, porque o Pai nos fez corpo, alma e espírito. Aí a gente cuida do corpo e da alma, ou melhor, cuida do espírito e da alma, mas o corpo come que, pelo amor de Deus, come que misericórdia. Quando coloca a mesa não fica um pedaço de carne, a mulher fala: bem, você comeu tudo, os meninos. Toma refrigerante, mete a língua no tio que bebe cerveja, que toma um gole de pinga de salinas, mas é um cocólatra, é um guaranólatra. Já ouviu falar em tubaína? Tubainólatra. É isso, meu irmão. Enquanto nós não entendermos a nossa identidade de filhos, nós vamos ficar aí, metendo a língua no seu tio, que de vez em quando fuma uma maconhinha lá, não é? Mas em casa eu tomo 2 litros de coca. Lembrando que em Salinas um cara morreu de tanto tomar Coca-Cola. É isso aí. Cadê Freud? Isso ele, chega aqui ungido de Deus. Que prazer consagrar o Benjamin, filho da esperança. Não é isso? Interessante que quando Raquel foi gerar uma criança, ela estava sentindo tantas dores. Aí, de repente, ela ia colocar o nome de Benoni, filho do desespero, porque ela estava com a gravidez. Se naquela época, viu, tivesse médico, né, para fazer o parto cesariano, não teria morrido a mãe de Benjamin. E Raquel sentindo dores de parto, e de repente ela gritou, e as parteiras chegaram e falaram assim: negócio seguinte, ela pediu para colocar o nome do menino, Benoni, filho do desespero, porque só está em desespero aqui a dor dela. Aí chega Jacó e fala assim: não, o nome dele não vai ser Benoni,
mas o nome dele vai ser Benjamim, filho da esperança, porque ele vai trazer esperança para casa. Raquel então pare, a linguagem mais certa é esta, ela pare o menino, coloca Benjamim, filho da esperança, e ela morre. E até hoje em Israel existe lá mulheres e mulheres que homenageiam Raquel, mulheres que choram pela dor de Raquel. Chique, né? Já viu essa história? Bom, né? Sua mãe está ali, fica de pé e ungida de Deus. Quem está mais lá? Sua irmã? O pai de Célia, a mãe, fica todos em pé aí, a mãe de Floyd, o irmão de Célia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Isso, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, viu? Sintam em casa. Amém? Vamos orar, podem sentar. Deus abençoe você, Floyd e Célia. A palavra que eu dou para vocês, né? Para Benjamim, para vocês. A Bíblia fala que nós devemos ensinar os filhos no temor de Deus. Sabe? A palavra